e quando você percebe que você já nem tem mais energia para continuar vivendo aquelas coisas, isso significa que é a hora da gente mudar. É muito importante você se questionar sobre a sua felicidade, porque quando você tem felicidade naquilo que você faz, quando você se diverte, fica muito mais simples você encarar a palavra performance, você encarar a palavra produtividade, você se sente motivado a crescer, você se sente motivado a dar um passinho a mais. Esse café com joia, ele é muito especial. Ele é dedicado para você que não aguenta mais ser produtivo, para você que não quer ser produtivo, para você que escuta todos os títulos, como ser mais produtivo e pula fora. Olha que coisa interessante, o episódio que eu gravei com a Aluna Carolina, que a gente falou de tudo, menos de produtividade. E para quem escutou e assistiu até o final, viu como a gente definiu o título, que é como ser mais produtivo, acho que era esse o título. Eu recebi várias vezes de pessoas: "Ah, não quero ouvir esse podcast por conta do título, como ser mais produtivo". São pessoas que não aguentam mais ser mais produtivas. Elas querem o oposto da produtividade. E depois que escutaram o podcast, viram que a gente falou justamente como não ser produtivo, né. A gente falou do oposto em relação a isso. E esse podcast eu falei assim: "Cara, eu comecei a entender, eh, que existe uma dor nas pessoas, as pessoas não aguentam mais ser produtivas, elas estão à beira de um piripaque, as pessoas estão criando já um distanciamento dessa palavra, então tudo que escuta de título disso tá caindo por terra, porque as pessoas querem o oposto. Até se a gente pensar em relação às próximas, necessidades do ser humano, com certeza as pessoas que sabem falar sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio, sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre como você continuar sendo uma pessoa que está servindo algo ou alguém, né, então ela tem valor, ela trabalha, mas ela consegue viver bem através daquilo que ela faz, com certeza vão ser as pessoas muito melhores posicionadas, porque a demanda em relação a isso vai crescer. E eu já me liguei disso, até compartilhei esse meu insight com algumas pessoas, talvez vocês já devam começar a perceber em relação a isso também. As pessoas, elas querem fazer dinheiro, elas querem crescer, mas hoje já começou a ter uma sensibilidade maior que talvez ano passado não tinha, hoje já tá começando a ficar um pouco mais arisco quando a gente busca cada vez mais performance, cada vez mais produtividade, todo mundo busca isso, tá todo mundo ficando com o negócio até as tampas. Pode ser que quando eu falo todo mundo eu tô exagerando, porque isso também tem a ver com a bolha que eu vivo, com o viés que eu tenho em relação à minha vida. Mas pelos feedbacks que eu recebi do podcast, com o título do podcast, eu já entendi que, cara, talvez não seja só uma percepção minha. Talvez seja algo que é realidade. Então, se você se identifica com isso e faz sentido, escreve aqui nos comentários só pra eu entender se eu tô doida ou se eu ainda não estou tão doida. Faz sentido o que eu tô falando. Então, a ideia de hoje é falar justamente até o que eu gravei no Como Você Fez Isso. Se vocês não assistiram, depois vai no podcast vizinho, que é o do Senhor Meu Marido, que eu gravei um episódio sobre inteligência emocional. E eu falei uma frase muito interessante de que as pessoas, elas não se preocupam, elas não te admiram com o que você trabalha ou com o tanto de faturamento que você faz. As pessoas te admiram pela qualidade de vida que você leva com o faturamento que você produz, com o trabalho que você produz. Então ela não tá admirada que você é o maior trabalhador, que você vira à noite. Se vocês pararem para pensar, as pessoas, elas não querem esse esforço, elas não querem a dor, elas querem o resultado. E é a mesma coisa na academia, ninguém tá ali admirando o quanto você pega de peso, o quanto você é muito forte. As pessoas admiram o seu resultado. Então, até se você é uma pessoa que se esforça muito, como querendo ser o maior exemplo, mas você não gera muito resultado daquilo que você faz, você para de ser uma inspiração ou uma pessoa a ser admirada para ser uma pessoa que, meu Deus, você não é a pessoa que eu quero admirar, você não é a pessoa que me inspira. E eu gosto de falar em relação para vocês em relação a isso, porque eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tenho bastante equilíbrio da quantidade de coisas que eu produzo versus a qualidade de vida que eu tenho. E eu quero falar para vocês como é que eu me protejo de mim mesma. Tem uma estratégia da forma como eu me protejo de mim mesma. Dentro do meu dia a dia, eu consegui estabelecer coisas que eu não gosto, mas são necessárias de serem feitas, e coisas que eu gosto e que elas precisam ser feitas. Então eu tento passar 80% do meu dia em coisas que me geram mais prazer, em coisas que abastecem a minha alma, abastece a minha energia. Só que primeiro, isso envolve coragem, né, da gente assumir coisas que a gente gosta e a gente ter coragem de viver com coisas que nos dão prazer. Muitas vezes a gente faz algo porque às vezes dá dinheiro, mas não necessariamente é aquilo que
preenche a nossa alma. Existe uma grande diferença de você, trabalhar para viver ou você viver para poder trabalhar. Então tem pessoas que trabalham para ganhar vida e tem pessoas que ganham vida por trabalhar. Existe uma grande diferença. Eu, por muito tempo, eu trabalhava para ganhar a vida. Depois de um tempo, eu precisei tomar coragem para ganhar vida ao trabalhar. Então, fazer uma transição de coisas de eu não tô ali mais para sobreviver e para pagar contas, mas eu estou ali para fazer algo que tem a ver com a minha zona de talento, tem a ver com coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer. Não necessariamente, mesmo hoje, quando eu consigo trabalhar com coisas que me dão vida ao trabalhar, são coisas que 100% das atividades, elas me dão prazer. Muitas vezes eu preciso fazer coisas chatas, coisas que não geram prazer. E aí que vem o segredo da minha produtividade. Eu sou, né? Eu vou falar que eu não sou a louca da produtividade. Eu sou a louca da produtividade, porque eu gosto de ter resultado. Eu gosto de progredir nas coisas que eu faço. Eu gosto de ver crescimento. Mas não ao ponto disso me fazer ter um burnout, disso me fazer ter uma ansiedade, não ao ponto de fazer isso eu passar por cima de valores, eu passar por cima de coisas que são realmente muito importantes, como minha família, passar por cima de muitas coisas importantes, como são meus filhos. O ano passado, eu comecei a ficar bem cansada ao final do ano. E isso vem através da maturidade de você também saber quando que é a hora de parar. Quando que é a hora de mudar? Quando que é a hora de você tomar decisões? Quando a gente sente que existe muito desconforto, muita dor, e quando você percebe que você já nem tem mais energia para continuar vivendo aquelas coisas, isso significa que é a hora da gente mudar. Tem horas que é a hora da gente descansar, que eu sinto que quando eu estou cansada. Quando eu estou cansada, eu descanso. Agora, quando isso já está num nível de estresse, eu estou muito estressado, isso significa que é a hora de mudar. Então, até para vocês separarem, quando que é a hora de eu fazer uma transição? Quando você olha que, cara, eu só tô cansado. Você para um final de semana, você dá um relax, você faz alguma coisa diferente, você vive um pouco mais do seu ócio, você percebe que você gosta daquilo que você faz, mas você precisava de um timing, você precisava de um relax. Agora, se passa o final de semana, você continua estressado, você tira férias, você volta, você continua estressado, continua infeliz, não é tirar férias que vai mudar. Não é um final de semana viajando em algum lugar que vai mudar. Pelo contrário, isso só mostra que você precisa tomar uma decisão de mudança. Eu vim refletindo esses dias que, cara, como eu passava mal aos domingos. Porque isso é um grande sinal. Eu tinha tanta ansiedade há uns 10 anos atrás, foi logo quando eu comecei, né, a meio que perceber que eu precisava transicionar. Eu estava no modelo tradicional e os domingos, quando começava a música do Fantástico, me dava agonia, me dava aquela dor no estômago. Eu não acredito que acabou o final de semana de novo. Eu não acredito que eu tenho que ir para aquele lugar de novo. Eu não acredito que a semana vai começar de novo. Eu não queria que a semana começasse. E eu começava a semana desesperada para chegar sexta-feira para eu ficar livre daquilo de novo, sabe? Parece que eu passava a semana inteira fechada e chegava sexta-feira eu abria, eu ficava livre. E aí eram os melhores dias da minha vida e domingo entrava aquela depressão de domingo, porque meu Deus, ia começar segunda-feira de novo. Isso era um sinal de que eu precisava transicionar, eu precisava mudar, que não era mais eu descansar aos finais de semana, eu não significaria tirar 10 dias de férias, porque tudo aquilo que eu fazia, cara, aquilo não preenchia minha alma. Agora olha que oposto. Nessa última quinta-feira, antes de gravar pra vocês, eu tive a entrega da minha mentoria online. Eu acho que no online eu falei mais sem parar do que na presencial. Na presencial eu falei 3 horas de manhã seguidas, aí a gente almoçou, eu tive 2 convidados e eu entreguei o conteúdo na parte da tarde. Eu devo ter falado, se eu pegar todas as horas somadas, acho que eu devo ter falado umas 5 horas, vai. Na mentoria, na online, eu falei 6 horas e a gente teve 2 pessoas que falaram 20 minutos cada uma. E eu cheguei em casa para dormir meia-noite, eu tinha chegado de viagem, já cheguei, já fiz o treinamento direto. E a hora que eu fui dormir, se você me chamasse meia-noite, depois de ter falado 6 horas, de ter pegado 2 horas de trânsito na estrada, se você me chamasse pra correr 5 quilômetros, 5, eu não falo uma maratona, gente, porque eu não gosto da maratona, entendeu? Eu não sou a pessoa das longas distâncias, eu sou da curta distância. Se você me chamasse pra correr 5 quilômetros meia-noite, depois de ter falado 6 horas seguidas,
eu ia ter energia pra poder falar. Eu dormi agradecendo a Deus, até fiz um post, depois você vai lá no meu Instagram que eu fiz um post, nossa, eu agradeci muito a Deus, eu falei, Deus, eu tô muito feliz, foi a melhor decisão da minha vida, eu tô muito feliz com esse trabalho, eu tô muito feliz de poder trabalhar dessa forma, de me conectar com as mulheres desse jeito, sabe? Foi um momento que a gente tava numa energia super gostosa, um grupo super, sabe? Que se sente feliz em falar, se sente feliz em contribuir. E eu falei, cara, que legal. Eu tô ganhando vida ao trabalhar. Eu não tô trabalhando para ganhar vida. Então, nesse momento, eu pude comparar o que eu estava vivendo versus tudo que eu estava vivendo lá atrás, naquele domingo que eu tinha aquela ansiedade, que eu tinha aquela agonia, não acredito que a semana vai começar de novo. Então, quando vocês olham o domingo, quando vocês olham o trabalho de vocês, quando vocês olham a semana de vocês, é muito importante você se questionar sobre a sua felicidade. Porque quando você tem felicidade naquilo que você faz, quando você se diverte, fica muito mais simples você encarar a palavra performance, você encarar a palavra produtividade, sabe? Fica mais simples você encarar crescimento, fica mais simples você encarar resultado. Você se sente motivado a crescer, você se sente motivado a dar um passinho a mais, sabe? A se desafiar. Agora, quando você faz algo que você não vê sentido, que você nem sabe como que você caiu nesse lugar, que você olha o seu ambiente, que você fala, meu Deus, vocês vão ter sempre aversão à palavra produtividade, vocês vão ter aversão à palavra performance, principalmente quando você acaba dentro da sua rotina abrindo mão de coisas que muito importam. No último Café com Joia presencial que a gente fez, eu falei muito em relação a isso. Eu falei assim, ninguém se importa com seus problemas, o que isso quer dizer é que você precisa fazer o seu e você precisa fazer bem feito. Só que ao mesmo tempo, se você carregar um piano nas costas para fazer o que precisa fazer e você não tiver a capacidade de se divertir fazendo aquilo que você faz, que é necessário, você vai chegar no final da vida com muito resultado, mas uma pessoa muito infeliz. Então, o jogo maduro da vida não é só ser a pessoa mais produtiva, a pessoa que mais tem performance, mas é você saber encontrar felicidade, é você saber encontrar diversão enquanto você produz, enquanto você tem performance. E eu falo que essa acho que foi um dos maiores processos que eu tive de performance. E como que eu me protejo em relação a tudo isso? Primeiro, tendo essa consciência que eu preciso me divertir no processo. E a segunda coisa é que eu não abro mão das coisas que me fazem bem. Por exemplo, se você marcar algo comigo 10 da manhã, você nunca vai ter minha agenda. Eu não lembro quando foi a última vez que eu desmarquei algo, só se foi algo que é um compromisso profissional muito, muito, muito importante, que não tem como mudar a agenda, que não é algo só sobre mim, é algo sobre um grupo como um todo, e às vezes eu tô muito cansada, e nesse momento eu prefiro talvez trocar o sono, dormir um pouco mais do que pelo treino, e eu posso contar, sei lá, nos dedos de uma mão, quantas vezes eu deixo de treinar no ano pra fazer qualquer outra coisa. Que eu abro mão dos meus treinos pra fazer qualquer outra coisa. Até tem um meme no Instagram que eu adoro, que ele fala assim, não conte tanto comigo assim, se for no mesmo horário do meu treino. Conte comigo, mas nem tanto, porque se for na hora do meu treino, eu não vou. É simples. Por quê? Porque é algo que me faz bem, é algo que me dá energia, é algo que muda o meu humor, é algo que oxigena o meu cérebro. Eu tenho muita energia, gente, eu tenho muita energia, minha cabeça frita. Se eu não descarregar essa minha energia em algum lugar, eu vou fritar o escritório inteiro, eu já frito as pessoas. Né, Dodô tá aqui do lado, eu falei assim, Dodô, você é meu ponto de equilíbrio. O dia que eu te fritar, significa que eu passei do ponto, eu preciso saber, porque a Dodô é que nem eu, ela frita. Então, ela é meu ponto de referência. Se eu fritei ela, é porque eu tô fritando demais. Então, se eu não tenho meus pontos de descarga, né, no sentido de onde eu coloco toda a minha energia, eu frito todas as pessoas ao meu redor, porque eu sou essa pessoa mais inclinada. Eu já fico mais confortável com a palavra produtividade, eu fico confortável com a palavra crescimento. Não é algo quando a pessoa fala assim, vamos bater um recorde. Isso já não me machuca mais, porque eu já aprendi a lidar bem com isso. Mas se você tá nessa estágio que ainda precisa lidar bem com isso, você vai também precisar saber se proteger de você mesmo. Não é também só sobre fazer aquilo que você gosta, porque principalmente as pessoas que gostam muito do que faz são as pessoas que mais têm tendência a se estressar, a ter ansiedade, a ter burnout, porque você dá o seu all-in. Então, quando eu coloco o meu treino acima de qualquer coisa, é uma forma de eu me proteger de mim mesma, de eu entender que eu estou canalizando a minha energia
E isso me ajuda a ser uma pessoa mais produtiva, só que mais leve. Sendo produtiva, gerando resultado, mas sem eu gerar ansiedade, sem ter um burnout em relação a isso. E a atividade física é a melhor coisa para isso. Quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido da minha alimentação, quando eu bebo água, né? Eu vou parar de beber muitas águas para ninguém ficar reclamando de eu engolindo saliva, porque o povo fica reclamando que eu tô engolindo saliva, gente. No podcast, eu tô dando meu melhor, gente. Eu juro por Deus, eu tô dando meu melhor. Mas engoli saliva agora. Gente, desculpa, a gente engole saliva, a gente é ser humano, né? Diz Dani Sabino que quem reclama muito de sons assim é porque tá inflamado. Então tem que dar uma olhadinha se você não tá muito inflamado. Até pensando em coisas que te inflamam e que pioram a sua sensibilidade à produtividade. Você não dormir bem, né? Excesso de bebida alcoólica. Então tem todo um contexto de estilo de vida que vai fazer com que você sofra mais quando você pensa em produtividade. Por quê? Porque o teu corpo não aguenta. Por que meu corpo aguenta muito mais esse excesso de produtividade? Porque eu tenho um bom sono, porque eu tenho uma boa hidratação, porque eu tenho uma boa alimentação, porque eu faço atividade física. E aí você fala assim: você faz tudo isso porque você é a Fabi. Cara, não é. É só uma questão de prioridade, de eu me proteger de mim mesma. Para eu poder gerar todos os resultados que eu gero, que vocês que estão aqui comigo, vocês acompanham, existe uma lógica no caos para eu dar conta de tudo isso. E às vezes as pessoas pensam que é só porque terceiriza, é só porque delega, é só porque tem ajuda. Mas eu posso ter ajuda externa, mas no final das contas tem muita coisa que depende de mim, que depende da minha entrega, que depende da minha capacidade. E se eu não me protejo de mim mesma, eu posso delegar o que for. Eu não vou ter produtividade, eu não vou ter resultado, eu não vou ter crescimento. Então, a gente a gente não, eu eu, Fabi, não negligencio. Mas é muito capaz que vocês que estão aí do outro lado, com mais sensibilidade a essa palavra, você é uma pessoa que negligencia. Você negligencia o seu sono, negligencia a sua hidratação, negligencia a sua alimentação. E aí talvez eu tô te falando tudo isso e você já tá falando assim: "Ai, que saco, eu não aguento mais pensar nisso", mas pensa que isso é a sua saúde, é isso que tira o peso das suas costas. E aí, em contrapartida, encontrar formas de você descarregar. Eu tenho meu momento besterol, que eu gosto de ver uma TV, que eu gosto de ver algo que eu não tenho que raciocinar. Eu gosto de pegar o meu Instagram e se você for lá ver o que os conteúdos de Instagram jogam pra mim, é um monte de coisa de tênis, coisa de moda, coisa de arquitetura, coisa de joia. Então são coisas que é como se fosse um relax para minha mente. Então, com isso, eu me protejo de mim mesma e eu continuo conseguindo ser produtiva sem eu precisar ficar rígida em relação à palavra. E eu já falei uma coisa para vocês que também é muito importante, que é o fato da gente não se levar muito a sério. Então, eu me cobro, eu dou o meu melhor, mas ao mesmo tempo eu também sei que eu preciso me divertir, que eu preciso ter alguma coisa deu errado, eu sei que eu preciso dar risada, eu sei que eu preciso levar as coisas com mais leveza. Sabe por quê? Quando a gente para pensar em relação ao que é a vida, eu engoli saliva de novo. Agora, nos próximos episódios, eu vou me policiar. Quando eu for engolir saliva, eu faço assim, ó. Gente, uma pausa, eu vou engolir saliva. Mas quando a gente pensar em relação ao que é a vida, quando a gente chegar lá no final, eu não acho que Deus ele vai perguntar o quão produtiva eu consegui ser. A pergunta vai ser se eu fiz bom serviço, se eu fiz boa utilidade dos dons que ele me deu. Ele não vai querer saber se eu trabalhei 24 horas por dia, se eu não dormi, se eu abri mão da minha família, se eu abri mão da minha saúde. A maior pergunta é se eu fiz um bom uso dos meus talentos. Então hoje eu durmo bem tranquila e com a consciência limpa de que eu faço bom uso dos meus talentos, que eu não negligencio a vida que ele me deu. Então eu sei aproveitar a vida, eu sei curtir minha família, eu sei curtir meus filhos, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alma, eu cuido da minha mente e eu consigo gerar resultado com tudo isso. Então pega esse podcast para você refletir do porquê que em algum momento, talvez se isso faz sentido para você, você tem receio, às vezes você tem uma agonia em relação à palavra produtividade, você é uma pessoa que já não aguenta mais ouvir em relação a isso. A gente precisa continuar crescendo, a gente precisa continuar produzindo. E qual que é a melhor forma de você conseguir se manter nesse caminho sem que isso seja algo que te gere aversão? Reflita nesses 20 minutos que a gente conversou, como é que você pode continuar gerando resultado, mas sem levar esse pianão nas suas costas.